Olha, o Ministério da Saúde lançou uma nova estratégia para o controle e a eliminação do câncer de colo de útero. Esse câncer é o quarto tipo mais comum entre a população feminina, com 17 mil casos registrados em 2023 até agora. Pelo menos 6 mil brasileiras, claro, morrem a cada ano em decorrência da doença. Sobre esse assunto, a gente conversa agora. Gentilmente nos atende o oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, consultor aqui da Jovem Pan, doutor Fernando Maluf. Doutor, sempre bom receber o senhor aqui na Jovem Pan. O senhor é sempre bem-vindo. Muito obrigado pela gentileza de sempre. Um grande abraço. Olá, Tiago. É um prazer conversar com vocês e também com a população sobre um tema tão importante que a gente vai agora debater um pouco. Doutor, a gente sempre fala que o diagnóstico precoce é sempre a melhor saída para evitar esse tipo de câncer. Agora, a gente sabe que o Brasil é um país complicado, nem todo mundo tem acesso à melhor medicina. Qual é a dimensão dessa doença aqui no Brasil nesse momento, doutor? Então, câncer do colo do útero. Ele é o câncer que, na minha opinião, de todos os tumores, é o que a gente tem mais possibilidade de ter um grande impacto positivo no mundo e no país. No país, nós estamos falando mais de 16 mil casos novos e uma mortalidade de aproximadamente 50%. No mundo é mais de 1 milhão de casos, de meio milhão de casos novos e 250 mil mortes. Ou seja, é um câncer muito frequente, mas ele é muito frequente, Tiago, principalmente nos países menos favorecidos. Para a gente ter uma ideia, o nosso país é a causa número 1 de morte oncológica de mulheres na região norte e a segunda causa de morte oncológica de mulheres na região do Nordeste. Por outro lado, esse é um câncer que é possível, talvez, de ser erradicado do mundo. O que significa isso? Que talvez seja o primeiro câncer na história de todos os tumores que a gente consiga eliminar com o tratamento preventivo, e a gente entende como tratamento preventivo a vacinação. Para a gente ter uma ideia, a Austrália, que é um país de dimensões continentais que nem o Brasil, nós temos só 250 casos novos por ano, frente a 16 mil no Brasil. E por quê? Porque lá a vacinação tem um programa absolutamente impecável que nos próximos 10 a 20 anos vai eliminar esse câncer da Austrália como um todo. Doutor, na sequência, a pergunta de Cristiano Vilela. Cristiano. Doutor, bom dia, satisfação recebê-lo aqui no Jornal da Manhã. Doutor, além da vacinação, existe alguma outra forma de prevenção dessa doença, alguma outra prática que deva ser adotada pelas mulheres, especialmente com relação à prevenção dessa doença? Sim. A vacinação, como nós falamos, é realmente o mais importante. Só para a gente ter uma noção da magnitude da vacinação, um estudo grande sueco, com mais de 1.600.000 adolescentes e mulheres, mostra que a vacinação até os 17 anos, o ideal até os 14, que deva ser feito, evita o câncer do colo de útero em mais de 90% das situações, e depois dos 17 anos, 50%. Portanto, a vacinação é realmente o carro-chefe, mas não é só ela. Como você está pontuando. A gente tem também as avaliações ginecológicas, que inclui o Papa Nicolau, que é um exame simples, feito através da colheita do líquido que descama da região do colo do útero, para ver se tem alguma célula que tem alguma alteração que possa levantar uma suspeita ou de um câncer, ou, melhor ainda, de uma lesão pré-maligna, que, se tratada, evitaria que virasse um câncer no futuro. E agora, além disso, do Papa Nicolau, que deve ser feito pelo menos a partir dos 20 anos de idade, existem testagens moleculares, Cristiano, para avaliar se aquela mulher tem ou não já o HPV. E a gente tem que entender que o HPV, você tem mais de 100 tipos diferentes. Alguns são muito perigosos, outros poucos e outros nenhum. Mas esses testes moleculares, eles focam muito naqueles tipos perigosos que têm uma incidência maior de câncer, que é o tipo 16 e o tipo 18. E nesse programa do Ministério, no qual eu fortemente parabenizo, porque, outra vez, é uma estratégia que vai fazer diferença real em evitar mortes e casos de câncer de colo de útero nas mulheres do país, eles estão propondo também a testagem molecular. Por quê? Porque se a mulher não tem aqueles tipos perigosos de HPV, você pode fazer uma nova avaliação de 3 a 5 anos depois.
Se ela tem um tipo novo ou um tipo perigoso de HPV, você olha aquele caso com mais cuidado, fazendo eventualmente exames mais profundos, biópsias ou um segmento muito mais de perto. Então, nesse novo programa do Ministério, além da melhora da cobertura vacinal, que é fundamental, existe também a proposta, além do Papa Nicolau, da testagem molecular em mulheres, para ver se elas estão carregando HPV e principalmente os tipos mais perigosos. Dr. Maluf, para ficar bem claro, então, para quem nos acompanha, a partir de quantos anos de idade a menina pode já tomar essa vacina e começar também a fazer esses exames ginecológicos que o senhor falou? Qual vacina é essa? Onde tomar? Ótima pergunta. E essa é uma situação, a gente é sempre muito crítico em relação à saúde pública do país, as mazelas, as dificuldades, a falta de estrutura, mas a vacina não falta no SUS, diferente de outras medicações, diferente de outras situações que o SUS, infelizmente, tem uma carência grande oncológica. Então, a vacina, ela tem no SUS para todo mundo. O ideal é que a vacina seja feita em meninas e meninos. Por que meninos? Porque o HPV também causa câncer em meninos, câncer de pênis, de canal anal e garganta. E o menino transmite para menino, quer dizer, numa idade mais avançada. Então, a vacinação deve ser feita em meninas e em meninos, idealmente dos 9 aos 14 anos. Por quê? Porque essa idade, as crianças ainda não têm relação sexual e, portanto, não têm o HPV. E a vacina tem a competência de blindar alguém de não contrair o HPV. Ela não consegue, a vacina, eliminar o HPV de quem já tem o HPV, mas ela consegue evitar o HPV de quem não teve ainda o HPV. Portanto, quanto mais cedo a vacinação, melhor. Em relação às idades que passaram de 14 a 15 anos, sim, devem ser vacinadas ainda essas crianças e adolescentes, mesmo depois dessa idade, caso a mãe ou o pai tenha esquecido de vacinar. Em relação à avaliação ginecológica, idealmente deve ser feita no início da vida sexual ou aos 18 anos, o Papa Nicolau com 21 anos e a testagem molecular a partir dos 30 anos. Então, essas são as idades que a gente recomenda em termos de avaliação, mas outra vez, a vacina vem muito antes disso, a partir dos 9 anos de idade. Agora, doutor, falando talvez, se o senhor quiser falar até um pouco mais abrangente em relação ao câncer, nós nos falamos muito aqui durante a pandemia de que forma a pandemia ia retardar os tratamentos em relação ao câncer. No caso do câncer de útero, o que a pandemia desfavoreceu a esse tratamento? Muito, porque na pandemia aconteceram alguns eventos. O primeiro, com a questão do ficar em casa isolado, que obviamente era uma medida importante, olhando especificamente para o vírus, a gente teve um decréscimo de mais de 90% das avaliações regulares, seja o exame ginecológico, o Papa Nicolau, seja a mamografia e ultrassom de mama para prevenir o câncer de mama, seja o exame do PSA e toque retal para prevenir o câncer de próstata, seja a colonoscopia para prevenir o câncer de intestino, à medida que a colonoscopia tira aqueles pequenos pólipozinhos que poderiam virar um câncer no futuro. O que aconteceu foi que a gente teve uma explosão de casos mais avançados durante a pandemia. Por quê? Porque as pessoas navegaram por 2 ou 3 anos sem fazer exames de rastreamento que tem a missão de encontrar a doença numa fase precoce ou até mesmo antes de virar doença, a doença pré-maligna, e ser completamente tratado e curado. Então, houve uma explosão de casos avançados de todos esses tumores, como a gente bem disse, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. E acrescido ainda, né, Tiago, que com a questão da pandemia, a ocupação de leitos, a ocupação de UTI e o desvio de recursos para tratar pacientes infectados pelo Covid, houve também uma falta de estrutura que já existia muito no sistema público de saúde para tratar pacientes com câncer. E aí eu falo falta de remédios, aumento das filas, falta de leitos, falta de insumos como um todo. Da Cristiano Vilela, mais uma pergunta. Doutor Fernando, quando se fala desse exame molecular, né, que seria o exame para pessoas já a partir dos 30 anos, esse exame ele é feito na rede pública, apenas na rede privada? Existe algum mecanismo para se dar o maior acesso às mulheres de uma forma geral? Como funciona esse exame? Essa é uma pergunta muito importante, Cristiano. Hoje não é
feito de modo abrangente e público, e esse plano do governo, e outra vez, o qual eu fortemente parabenizo, ele visa colocar esse teste, sim, para as mulheres do sistema público de saúde. Esses testes moleculares eram feitos, de um modo geral, para as mulheres que tinham um plano de convênio, que representam não mais do que 20% da população, ou seja, 80% não tinha essa tecnologia que é tão importante para você fazer um segmento mais específico, principalmente para aquelas pacientes que têm o HPV de alto risco, que é o tipo 16 e 18. Mas é muito importante dizer que esses planos são relevantes, mas que no Brasil nós temos menos do que 30%, 40% das crianças vacinadas, e nós temos, dependendo da área, Cristiano, um número muito pequeno de mulheres que fazem os exames ginecológicos e do Papa Nicolau, sem falar da questão do teste molecular, que é uma novidade. Portanto, uma missão nossa, como fundadores do Instituto Vencer o Câncer, é que nós temos trabalhado em pautas importantes e espero que a gente discuta isso com o governo, de como que a gente vai fazer a vacinação acontecer para, num sonho nosso, 100% das crianças, para que os exames ginecológicos aconteçam para 100% das mulheres, como o Papa Nicolau, e o teste molecular também. E uma das nossas ideias é que talvez a gente deva pensar que a vacinação deva ser feita na escola. Por quê? Porque na escola as crianças vão. Diferente, por exemplo, do pai ou de uma mãe que tem que lembrar da vacinação, tem que lembrar de levar uma criança para ser vacinada no posto de saúde. Isso envolve a perda do dia de trabalho, dificuldade de transporte. Então, tem vários fatores que não fazem as crianças serem vacinadas e que não fazem as crianças serem examinadas corretamente. E talvez fazer isso dentro do âmbito escolar seja a medida mais efetiva para fazer que todas essas medidas cheguem para a população como um todo, que não acontece hoje para 70% da população. Outra vez, não por falta de recurso, mas por falta de abrangência. E aproveitando a entrevista, doutor Maluf, a gente está falando bastante, claro, sobre esse momento, em especial o alerta com relação ao câncer do colo de útero, mas quais outros tipos do câncer mais atingem os brasileiros? Quais outros tipos de câncer que também vêm preocupando os médicos? Quais os alertas? E há como prevenir a doença, por exemplo, com bons hábitos desde cedo, através de boa alimentação, práticas de exercícios físicos, ou essa relação não tem a ver com uma proteção maior da saúde nesse sentido? Não, fortemente tem. A gente sempre fala que é melhor prevenir do que remediar, e a prevenção primária significa hábitos de vida que podem ter uma influência muito positiva em evitar doenças, e no caso, uma delas é o câncer. A gente tem que lembrar, Adriana, que o câncer ele vem se tornando a causa número 1 de morte no mundo inteiro e no Brasil. Ele vem, infelizmente, passando as doenças cardiovasculares. A gente tem que lembrar que o câncer só é puramente relacionado a uma alteração genética em 10% das vezes. Em 90% das vezes, causas são ou desconhecidas ou relacionadas com o ambiente. O ambiente significa o nosso modo de vida. Então, o excesso do peso, o cigarro, o álcool contínuo, de uso moderado a intenso, a dieta ricas em gorduras, em açúcar, em alimentos embutidos, em artificiais, a falta de protetor solar em picos, né, de luz solar, a própria questão da poluição, são todos fatores que, outra vez, da modernidade, mas que mudam o estilo de vida para pior em termos de incidência de câncer. Mas, além disso, como eu falei, tem as vacinações para hepatite B e para HPV. Lembrar que o HPV ele causa não só o câncer do colo de útero, mas o câncer de pênis, onde o Brasil é o maior incidência mundial de câncer de pênis, a incidência de câncer de vulva. O Brasil é uma das maiores incidências mundiais de câncer de vulva, câncer de garganta e canal anal. Então, esses tumores, eles podem ser evitados através do estilo de vida, da vacinação e dos exames regulares, que é a colonoscopia a partir dos 45 anos, para tirar pólipos que causam câncer de intestino, a tomografia de tórax em fumantes para evitar que o nódulo pequeno, que seja um câncer, se alastre, o exame do toque retal e do PSA para evitar o câncer de próstata, outra vez, o exame ginecológico e o Papa Nicolau para evitar o câncer do colo de útero e também a mamografia e o ultrassom de mama para evitar o câncer de mama. Esses 5 tumores que eu falei, que são preveníveis pelos exames, representam
mais ou menos 60% dos tumores do corpo humano. Quer dizer, tem um grande impacto os exames de rastreamento mais o estilo de vida. E outra vez, a gente conseguiria evitar de 600 mil casos, pelo menos 100 a 150 mil casos relacionados a esses fatores. Dr. Fernando Maluf, oncologista, fundador do Instituto Vencer o Câncer, consultor aqui da Jovem Pan. Mais uma vez, muito obrigado pela gentileza, pelos esclarecimentos. Um excelente domingo, a gente volta a se falar. Grande abraço, boa semana. Obrigado, excelente domingo para todos vocês. Valeu.